Olá pessoal, meu nome é Elias Mendes, esse é o canal Mega Astrologia e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o trânsito do planeta Marte pelo signo de Gêmeos. Desde o dia 20 de julho, desde o último dia 20 de julho, nós estamos com o trânsito de Marte pelo signo de Gêmeos. Aqui nesse vídeo a gente vai compreender o que significa Marte passando por esse signo, quais são os efeitos desse trânsito, quais são as ativações que ele vai fazer em termos de contatos com aspectos com outros planetas, né? Nós vamos ter uma conjunção com Júpiter, que é muito importante, vamos ter uma quadratura com Saturno, que também é muito importante. E logo na entrada do Marte no signo de Gêmeos, teve uma ativação positiva com Plutão, onde ele fez um trígono com Plutão. Então a gente vai entender de uma maneira geral assim, o que a gente pode esperar desse trânsito, quais são os efeitos dele para todos os signos, todas as casas do zodíaco, né? A gente vai analisar direitinho, então, quais são as influências que esse Marte vai ter pra gente nesses próximos, um pouco mais de 40 dias, assim, acho que cerca de 45 dias vai ser esse trânsito. Ele vai ser entre 20 de julho e o início de setembro, né? Bom, em primeiro lugar, Marte não fica muito confortável no signo de Gêmeos, por se tratar de um signo onde ele não tem nenhum tipo de dignidade especial. Tampouco ele tem ali qualquer tipo de debilidade em especial. Ele apenas não se sente à vontade se manifestando através daquele elemento. Pelo fato de Marte ter uma natureza colérica, né, que geralmente nos dá uma ideia de masculinidade, de alguma coisa mais assim ativa e assim por diante, é comum que a gente faça erroneamente uma associação onde Marte estaria bem em signos que expressassem extroversão, essa coisa masculina, né? Do elemento fogo e do elemento ar. Acontece que, como Marte é um planeta maléfico, na astrologia tradicional, ele é considerado muito mais forte quando ele está em signos que negam essa natureza ígnea dele, né? Porque aí vão ser signos que vão refrear a agressividade, que vão refrear a coisa impulsiva, que vão refrear, digamos assim, a coisa que leva ao erro e que leva à guerra, que leva ao conflito. Né? Os signos femininos vão dar ao Marte uma ação mais cautelosa, mais disciplinada, uma energia que vai ser mais direcionada para o trabalho, para coisas que são úteis, para coisas que levam a alguma forma de lucro, alguma forma de ganho e assim por diante, né? Isso não acontece nos signos de fogo e nos signos de ar. A gente tem, quando Marte está passando por esses signos, uma coisa onde o planeta ele acaba ficando excitado, digamos assim. Porque ele acaba ficando estimulado por aquele elemento, pela aquela natureza, né? Então Marte no signo de fogo ele vai se sentir mais corajoso, ele vai se sentir mais audacioso, ele vai agir com um pouco mais de agressividade. Isso não é uma coisa favorável se a gente for pensar nos assuntos humanos. Quer dizer, para o Marte é bom, porque o Marte ele vai se sentir mais para frente, mais ativo, mais movimento e assim por diante. E aí ele vai, de certa forma, provocar mais incidentes com as características dele. Vai provocar brigas, conflitos. Né? Ele vai, enfim. Então tem uma característica instigadora, digamos assim. E no elemento ar, isso não é diferente, porque o elemento ar ele também ele tem essa característica masculina e extrovertida. E aí a gente vai ter uma característica no elemento ar de provocação. Então no elemento ar a gente vai ter muito essa coisa do uso da palavra, o uso da inteligência, né? Que no caso do planeta Marte ela vai vir na forma de provocações, de uma fala que ela é mais endurecida, uma fala mais crítica, uma fala que é mais zombeteira, uma fala que visa provocar, que visa instigar, que não quer necessariamente o conflito, mas que acaba levando ao conflito, porque tem esse elemento provocativo, né? Então acaba gerando consequências que às vezes fogem completamente ao controle. Então, o Marte nos 3 signos de ar ele vai ter esse problema, e no signo de Gêmeos
de todos os signos de ar, é onde vai aparecer mais essa característica, por exemplo, zombeteira e provocativa. Então vai ser muito ali no campo do verbo, no campo da interação, da comunicação entre as pessoas, onde os problemas podem surgir. Se houverem problemas, eles surgem a partir dali, quando a gente tem um trânsito de Marte por Gêmeos, né? Então a gente começa partindo disso. Assim, Marte ele não é interessante que ele esteja num signo de ar, né? Não é interessante, portanto, não é tão interessante o signo de Gêmeos nesse caso. Tem um signo em que o Marte ele fica ainda pior, que é o signo de Libra, porque ele tem uma característica confrontativa, né? E isso acaba sendo mais direto na direção da iniciação de conflitos, digamos assim, né? A gente pode imaginar que o Marte em Gêmeos ele não necessariamente vai levar a conflitos, mas ele pode levar a discordâncias estéreis, a debates que não levam a lugar nenhum. É uma pessoa que não tem razão e simplesmente discorda, ou que atua de uma maneira zombeteira, de uma maneira falaciosa, né, no seu discurso, na sua fala. E aí leva a conflitos, assim, porque às vezes as pessoas que vão conhecer a verdade ou saber a verdade ou vão acreditar nas coisas, vão enxergar as coisas de outra maneira, vão discordar e vão bater de frente. Então isso pode levar a conflito, né? Outra questão é que o signo de Gêmeos ele tem essa característica de inquietação que leva facilmente a distúrbios, né? Então pode ser que surjam problemas e conflitos em função de um excesso de barulho, de um excesso de riso, de um excesso de movimentação em lugares inadequados, né? Isso afetando às vezes, principalmente crianças, mas não somente crianças, né? Às vezes adultos se comportando como crianças, não contendo a própria excitação, ou às vezes se excedendo na diversão, no barulho que fazem, assim por diante. Isso também leva a conflitos. Então, a gente nota que os conflitos eles não surgem necessariamente por uma declaração de guerra, né? Mas porque é como se Marte em Gêmeos ele fosse testando seus interlocutores, mesmo que inconscientemente, até o ponto deles perderem a paciência, né? Então ele vai com uma coisa provocativa, com uma coisa zombeteira, com uma coisa excessivamente inquieta. Esse que acaba sendo o problema. E é um grande desafio para pessoas que nascem com Marte em Gêmeos desenvolver um autocontrole ao longo da vida, né? Obviamente que na medida em que vão amadurecendo, vão desenvolvendo, mas é desafiador controlar esse impulso da inquietação geminiana que vai se manifestar através do Marte da pessoa. Isso vai ser mais difícil quanto mais forte, mais presente esse Marte for no mapa da pessoa, né? Ela vai ter um desafio maior para controlar aquele impulso, né? Então tem essas características aí, essa Marte nesse signo. Por outro lado, o Marte em Gêmeos ele não é totalmente ruim se a gente analisar a situação em que ele se encontra, onde ele aparece ali no zodíaco. Porque antes dele a gente tem o signo de Touro e depois dele a gente tem o signo de Câncer. Ambos os signos são femininos, então em teoria Marte ele estaria mais de acordo com a natureza deles, só que em Touro o Marte tem detrimento e em Câncer ele tem queda. Então esses dois signos femininos, Touro e Câncer, eles são signos em que a energia ela acaba sendo interrompida. Tem uma característica de inércia associada a esses signos, que fazem com que a expressão do Marte ela não seja tão positiva. E aí a gente vai ter como que a passagem de Marte por Gêmeos sendo uma espécie de alívio para o planeta, porque pelo menos ele sai das suas debilidades, apesar de ficar peregrino, apesar de não ganhar muita debilidade. E assim, o Marte ele não fica o tempo inteiro peregrino no signo de Gêmeos, né? Especialmente na segunda metade do signo, né? Da metade em diante até o final, ele vai ter ali um decanato que vai estar associado a ele, se eu não me engano, ao segundo decanato, né? Tem características marcianas. E ele vai ter também termos que são regidos por Marte, também ali entre o segundo e o terceiro decanato. Então, ele vai ter algumas pequenas dignidades, especialmente na segunda metade do signo. E além disso, a gente tem uma constelação onde as suas principais estrelas caem todas elas no signo de Gêmeos.
é a constelação de Órion. Órion está ali muito próximo da constelação de Touro, é representado por um guerreiro, né? Muito importante em termos mitológicos, e como constelação é uma das mais importantes que a gente tem, por estar muito próximo da eclíptica, por ter uma importância muito grande na orientação marítima ao longo da história e tal, por conta ali das Três Marias, né, que elas se alinham com o Equador Celeste. Então a gente tem ali em Órion uma constelação assim que acaba sendo muito proeminente, que tem a natureza combinada do planeta Marte com o planeta Júpiter, de uma maneira geral. A cada estrela vai ter alguma manifestação um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral a gente vê essa constelação como uma mescla de Marte e Júpiter, né? Isso não é o suficiente para a gente dizer que o Marte ele vai ter dignidade necessariamente por estar junto dessas estrelas, mas é algo que vai fortalecer a ação dele, né? E aí a gente tem várias estrelas, assim, a gente tem Rigel, por exemplo, que é a estrela beta da constelação, fica bem no centro do signo de Gêmeos, ali no grau 16. A gente tem Bellatrix no grau 21, a gente tem a própria estrela Alfa, Betelgeuse, que fica no último grau de Gêmeos, né? Então a gente vai ter vários pontos em que o Marte ele vai ser, entre aspas, acidentalmente fortalecido por conta desse aporte dessas estrelas fixas. E um pouco mais no começo, ali por volta do grau 10, a gente tem a estrela Alfa de Touro, que é o Aldebaran, que é uma estrela muito poderosa, que é uma estrela que também mescla essa natureza de Marte e Júpiter, né? Tem um pouco mais de Júpiter até do que Marte. Então a gente tem muitas estrelas proeminentes no signo de Gêmeos que se relacionam bem com a natureza de Marte e vão indicar um lado assim competitivo, um lado ambicioso. Elas vão ser muito assim na literatura antiga, a gente vai ver ali muita coisa ligada a sucesso militar. Mas esse sucesso militar a gente pode transferir para a realidade atual como simplesmente sucesso nos negócios, ou então sucesso nos esportes, em qualquer tipo de atividade que seja competitiva. Uma coisa que a gente vai observar nas pessoas que têm Marte em Gêmeos é que elas aparentam ser muito confiantes. Elas aparentam principalmente ter muita certeza daquilo que elas dizem. Elas aparentam ter muita convicção. Isso acaba sendo, de certa forma, uma fachada, né? Não se trata de um posicionamento que, por ele mesmo, ele vai ser o suficiente para, como é que eu posso dizer, criar lastro para assegurar aquela confiança que a pessoa está demonstrando, né? A pessoa vai se demonstrar muito inteligente, muito esperta, com respostas sempre prontas, com uma capacidade argumentativa muito sólida, muito presente, muito afiada, às vezes incisiva demais. Isso vai depender ali dos aspectos que esse Marte faz no mapa, se esse Mercúrio da pessoa também se relaciona com esse Marte de alguma maneira. Então a gente tem ali uma questão onde a pessoa transmite energia, mas ela faz isso a partir da comunicação. A gente não vai ver isso necessariamente no empenho dela nas suas atividades, necessariamente a partir desse Marte. Pode ser que ela tenha outros posicionamentos que até possam dar esse aporte aí de mais resistência, de mais resiliência, mas geralmente essa é uma característica que não é trazida por esse Marte, né? Então é frequente que essas pessoas elas tenham, como a gente diz, assim, uma retórica muito, muito forte, muito convincente, às vezes até mesmo ameaçadora, às vezes até de uma maneira assim que faz com que os outros pensem duas vezes antes de entrarem no conflito com a pessoa, porque ela parece assim ter resposta para tudo, né? Ela parece estar ali muito afiada, geralmente, né? Sempre parece que de espada em punho e pronta para responder a qualquer coisa, digamos assim. Na prática, essa pessoa, no momento em que as coisas saiam da retórica e vão para a prática, a pessoa ela se mostra bem, muito aquém, digamos assim, das expectativas que ela acaba gerando, né? Então esse pode ser um problema desse posicionamento. Nós vamos perceber nesse trânsito de Marte pelo signo de Gêmeos, em qualquer trânsito de Marte pelo signo de Gêmeos,
essa tendência à inflação das expectativas com relação aos eventos ou aos acontecimentos. Então a gente pode perceber provocações, conflitos, brigas que parecem ser muito maiores do que de fato eles são. E às vezes eles acabam não dando em nada, não resultando em nada muito sério, né? Então é uma característica que vem dessa, como é que eu posso dizer, dessa certa fragilidade do próprio signo de Gêmeos, né? No posicionamento de Marte em Gêmeos não tem nada que dê garantias de vitória, digamos assim. Ele só tem aquela assertividade e aquela maneira de se colocar muito incisiva que gera uma cortina de fumaça ou projeta uma imagem muito confiante, mas que no final das contas não diz nada de especial. Também não diz nada também de fraqueza propriamente, né? Não é algo que vai estar necessariamente indicando que a pessoa é fraca ou que ela não vai saber se defender. Só que ela gera expectativas altas demais, né? Isso às vezes leva a que a pessoa atraia para si uma reação muito pesada para a qual ela não está preparada por parte dos outros. E às vezes ela se vê envolvida em conflitos e não sabe como sair da situação, não sabe como resolver a questão e acaba sendo derrotada, né, nesses casos, né? Então é muito complexo, assim, a pessoa ela precisa aprender a dosar essa coisa provocativa, dosar o poder da retórica dela e usar ele de uma maneira mais adequada, porque ele pode ser usado de uma maneira construtiva, especialmente se a pessoa levar essa habilidade de comunicação que ela tem no campo do trabalho, principalmente, né? Então, é uma das características presentes nesse Marte. Quando a gente vê esse Marte se manifestando como um trânsito, né, atuando na coletividade para todos nós, a gente começa a perceber, então, uma inflamação de discursos, né, dos discursos das pessoas, independente de onde elas tenham Marte, e que dá a sensação de que a gente está no meio de conflitos muito mais sérios do que eles realmente são. A gente pode começar a ter discordâncias, a gente pode começar a ter argumentos, debates por coisas que às vezes, inclusive, são até risíveis, ou são estéreis, ou são coisas bobas realmente, né? Mas que podem levar a conflitos que escalam na coisa do uso da retórica, na coisa da fala, né? Não necessariamente nas vias de fato. Aí que há um perigo muito forte, porque essa coisa provocativa do signo de Gêmeos, né, ela pode, por exemplo, criar lá na frente, quando a gente tiver o Marte passando pelo signo de Câncer, aquela manifestação rancorosa que o Marte pode ter naquele signo. Porque às vezes vem justamente dali, dessa expressão de Marte em Gêmeos, que acaba sendo assim uma sucessão às vezes de provocações e assim por diante, que aparentemente não levam a nada, mas que podem causar danos em algumas pessoas, né? Quando a gente vê na sequência, né, é um Marte que ele acaba degringolando, digamos assim, quer dizer, ele vem de um lugar ruim, é como se ali houvesse uma espécie de melhora, mas ao mesmo tempo ele leva para um lugar que não é necessariamente pior do que onde ele estava antes, mas um lugar que também não é tão bom, que é onde ele vai ter a sua queda, né? Em resumo, assim, o Marte, quando ele está passando depois do signo de Áries, assim, é complicado, assim, ele praticamente, até o signo de Libra, ele não tem dignidade, praticamente. Só uma dignidade muito baixa, muito pequena, no signo de Virgem. E no signo de Câncer, a triplicidade ela é meio que anulada pela queda, né? Ele tem queda, então não serve de muita coisa. É uma região, praticamente uma metade do zodíaco, né, que vai ali de Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem até Libra, em que Marte está bastante enfraquecido, né? A gente vai perceber que são signos que têm um apelo estético muito forte, que operam muito na coisa dos relacionamentos, né? Que operam muito numa questão, às vezes, da comunicação, da fala, da interação social, isso especialmente no caso de Gêmeos e Libra, né? E às vezes é daí que vem a força de Marte, porque o que ele vai ter para trabalhar, digamos assim, são os recursos que ele vai ter para lidar, né? Mas não são os ideais, não são os melhores para ele, né? Não é necessariamente onde ele vai brilhar mais.
geral, por exemplo, Marte vai se expressar de uma maneira muito mais forte, muito mais contundente nos signos de Escorpião e Capricórnio mais à frente. Portanto, a gente pode esperar nesse trânsito de Marte em Gêmeos, como sempre, muito fogo de palha, muita indisposição assim, desnecessária entre as pessoas, muito conflito que pode surgir por parte de colocações atravessadas, que não são bem recebidas, provocações, brincadeiras de mau gosto, coisas do gênero, né? Só que é uma coisa que pode ficar bastante frequente. Uma outra característica que é dos signos do elemento ar, principalmente, é uma tendência a uma coisa passivo-agressiva, digamos assim. Isso se manifesta no seguinte: às vezes a pessoa ela não expressa a sua ira, o seu ódio, a sua raiva de uma maneira direta, né? Ela acaba fazendo isso de maneira indireta. Seja através de brincadeiras oblíquas que tem ali alguma coisa de provocação, ou principalmente através de uma tendência da pessoa a colocar os outros contra os seus desafetos. A minar, a falar mal deliberadamente do outro, a fazer a caveira do outro, né, digamos assim. Quando a gente tem, por exemplo, tá com raiva de alguém, quando a gente quer se vingar de alguém e assim por diante, acabar fazendo esse tipo de artimanha, digamos assim, fazer com que outras pessoas se disponham com aquele nosso desafeto, transferindo ou terceirizando, digamos assim, a coisa marciana. Então é uma coisa que a gente vai ver os signos de ar tentando fazer o tempo inteiro, né? No signo de Gêmeos isso não é diferente, né? A expressão da agressividade em Gêmeos, em Aquário e principalmente em Libra, ela vai muito por esse caminho, por uma espécie de articulação política diabólica, digamos assim, onde a pessoa ela vai tentar fazer com que as pessoas se indisponham contra os desafetos dela. Então acaba sendo uma manifestação muito problemática e que geralmente atrai uma resposta bastante assertiva e severa quando aquilo é descoberto, quando aquilo é percebido, quando se percebe aquela manipulação ou aquela artimanha que a pessoa utilizou, né? Em alguns casos a pessoa ela vai ser muito esperta, muito inteligente e vai conseguir dar a volta em todo mundo e vai ficar por isso mesmo, digamos assim. Mas em alguns casos isso pode ser revelado. Então a gente pode ter, especialmente no caso em que esse Marte em Gêmeos vai fazer quadratura com Saturno, situações em que esse tipo de artimanha pode causar muitos problemas para quem tentar se valer disso. Num conflito, numa briga, e às vezes não tem nem conflito nem briga, a pessoa simplesmente está ali com uma certa antipatia, não gosta do fulano, não gosta do ciclano, e aí cria essas coisas assim quase que de graça, né? Não tende a dar muito certo esse tipo de artimanha, esse tipo de movimentação nesse momento. É um problema muito sério assim, de Marte nesses signos, talvez seja a pior expressão dele. Não significa que todo mundo que tem esse Marte vai necessariamente ter isso como uma característica principal. Só que se Marte tiver muita proeminência no mapa da pessoa, se ele tiver muito aspectado, se ele tiver uma posição ali de muito destaque no mapa, né, que coloque ele muito em evidência, isso pode aparecer como um problema da pessoa, como uma característica da pessoa, né? Então a gente tem esse perigo. E aí quando a gente vê um trânsito de Marte pelos signos de ar, como um trânsito geral para todos, assim como vai acontecer agora, né? A gente tem o perigo desse tipo de dinâmica acontecendo. Então a gente tem que prestar muita atenção em quem vem fazer fofoca, quem vem falar mal dos outros pra gente, assim, pra gente não morder a isca e não necessariamente se deixar ser usado, na verdade, por uma artimanha de alguém que às vezes está ali com medo de um conflito, né? Então está tentando terceirizar esse conflito de alguma maneira, né? E a gente pode perceber que vai ter muitas pessoas tentando
se valer desse tipo de artimanha. Isso acaba sendo muito comum no trânsito de Marte pelos signos de ar. Acaba sendo muito mais forte no signo de Libra, quando Marte está passando pelo signo de Libra. Então a gente vai ter nas pessoas com Marte em Libra tanto a tendência a tentar manipular a coisa, a fazer com que os outros se voltem contra o seu desafeto, mas também uma tendência da pessoa a cair que nem uma pata nessas questões e às vezes entrar em conflitos assim de gaiato, na coisa de defender alguém ou de se meter num aparente conflito ali e morder a isca desse tipo de manipulação também. É algo para que a gente fique bastante cauteloso, né, nesse trânsito, né? É muito comum quando Marte está passando pelos signos de ar, essa manifestação, essa forma de manipulação agressiva. No caso de Gêmeos, por ele ser, né, daquela natureza dupla e tal, mercuriana, né? A gente também tem o perigo de surgir muita informação falsa sobre os outros. Também usado como uma tática de guerrilha. A gente pode ver isso tanto no campo assim, mais informal, da fofoca cotidiana, quanto no campo de coisas sérias, assim, em que a gente pode ver, por exemplo, na mídia, acusações muito severas sendo feitas contra pessoas e tal, e que às vezes não são verdadeiras, né? Então, acusações onde se imputa ao outro algo que ele não fez, maledicência de uma maneira geral, né? Uma coisa assim de tentar dilapidar a imagem pública do outro, enfim, a honra, a dignidade do outro, né? Através do uso da retórica, do uso de uma história bem contada e assim por diante, né? Especialmente nesse mundo que a gente vive, que oferece para a gente tanta tecnologia à nossa disposição para manipular as informações, para manipular os nossos próprios discursos, né? Através dessas coisas de deepfake, de criação de vídeo falso, de imagens distorcidas e assim por diante. Então, todo cuidado é pouco com as informações, os vídeos, aquela coisa que aparece pra gente como uma brincadeira, como algo inocente, como algo bobo, né? E que às vezes está ali fazendo parte de uma articulação, uma tática de guerrilha mesmo contra alguém, contra uma pessoa, seja no campo informal ali das nossas relações cotidianas, seja em campos mais sérios, nas articulações políticas, nas relações até mesmo entre países, né? A gente tem aquela coisa em guerra que se chama false flag, por exemplo, que é quando se orquestra algum tipo de evento, atentado, alguma coisa, para acusar um terceiro e assim justificar um conflito, justificar uma resposta bélica, por exemplo. Os Estados Unidos fazem muito isso. Então é uma coisa que fica muito potencializada, até porque, se eu não me engano, é o Marte do mapa de independência dos Estados Unidos, é Marte em Gêmeos, né? Então, usar a mentira como tática, como guerrilha, é uma coisa que a gente observa bastante na política externa deles, por exemplo. E é algo que fica em voga quando a gente tem um trânsito de Marte em Gêmeos, é algo que fica muito transbordante, digamos assim, nas ações das pessoas e tal. Então é um perigo aí para que se preste atenção. A principal ativação que esse Marte vai fazer de trânsitos mais lentos vai ser no momento em que ele se interpor durante o primeiro contato exato de quadratura entre Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes. Então, quando isso estiver acontecendo ali por volta de meados do mês de agosto, o Júpiter vai formar uma conjunção aliás, o Marte vai formar uma conjunção com Júpiter em Gêmeos e ao mesmo tempo vai lançar uma quadratura Saturno em Peixes, enquanto os dois ali vão estar também nesse conflito, né? E é o primeiro desses conflitos. A gente vai ter uma segunda quadratura, uma região bem parecida ali no segundo decanato dos signos mutáveis. Então a gente tem uma primeira em agosto e a gente vai ter uma segunda em dezembro. E uma terceira só no ano que vem. Que aí já vai ser com o Júpiter em Câncer e o Saturno em Áries. Bom, nessa primeira ativação,
como a gente vai ter um envolvimento de Marte, esse Marte vai estar ali aliado a Júpiter na quadratura com Saturno, a gente tem um perigo muito grande, né? Um perigo que vale principalmente para os signos de Gêmeos e Sagitário, né? Porque a gente vai ter um hiperestímulo que pode levar a um excesso de confiança, a excesso de audácia, uma coisa perdulária, uma coisa que não se coloca limites e que se acredita no momento de sorte às vezes. Mas ali, logo na esquina, digamos assim, a gente já tem um encontro com Saturno em quadratura, que pode frustrar bastante as expectativas que são geradas por essa conjunção de Marte e Júpiter. Então, assim, é uma conjunção bem interessante, bem bonita, a conjunção de Marte com Júpiter. Só que nesse caso, como ela vai estar em quadratura com Saturno, ela é terrível, né? Porque ela acaba levando a um desequilíbrio muito grande entre essa queda de braços entre Júpiter e Saturno. E nesse caso, assim, Saturno ele acaba se voltando violentamente contra esse excesso de expansão no eixo Gêmeos-Sagitário, principalmente, né? E os demais signos mutáveis, Peixes e Virgem, podem sentir um grande desconforto e tal associado a isso, né? Mas eu diria que o centro dos acontecimentos vai envolver principalmente o signo de Gêmeos e o seu signo oposto, que é Sagitário. Com muita cautela para pessoas que têm esses signos fortes nos seus mapas. O período que eu destacaria em que isso vai estar mais forte, do ponto de vista do Marte, porque aqui a gente está falando de Marte, né? É o período que vai do dia 10 até o dia 20 de agosto, mais ou menos. Sendo que o contato exato de Júpiter e Saturno é ali por volta do dia 18, 19 de agosto. Mais ali no final desse período que eu estou destacando, né? A gente vai ter no primeiro momento a conjunção de Júpiter com Saturno, aliás, de Marte com Júpiter, em 16 de Gêmeos, depois uma quadratura de Marte com Saturno em 17, os mutáveis, né? Marte em 17 de Gêmeos, Saturno em 17 de Peixes. E logo na sequência, o Júpiter segue o caminho dele e faz uma quadratura exata com Saturno. E ali nesse meio tempo, o Marte vai estar o tempo inteiro em órbita de aspecto com os dois, né? Inclusive quando eles fecharem o aspecto exato. Então ele vai ser ali uma energia que estimula e que leva ao desequilíbrio, né? Ele provoca o desequilíbrio. E faz isso às vezes através de conflitos, através de provocações, através de coisas que são ditas que levam alguém a acreditar muito em si, por exemplo. Então a gente tem que prestar muita atenção nos conselhos que a gente dá, nos incentivos que a gente dá às pessoas, porque a gente pode estar dando asas para quem não sabe voar e a pessoa pode vir a se ferir mortalmente, assim, por conta desse estímulo excessivo, né? Então a gente tem essa... Não é que a pessoa não saiba voar, é um momento em que a pessoa não deveria estar voando, digamos assim. Porque se ela está tendo que lidar com a quadratura de Saturno, ela precisa se centrar numa conduta um pouco mais disciplinada, um pouco mais cautelosa, ela não pode brincar, né, com a vida, ela não pode brincar de viver a vida, ela tem que levar as coisas a sério, né? E essa conjunção de Marte com Júpiter pode fazer a pessoa acreditar que já está tudo bem, que já superou tudo e assim por diante. E aí ela fica bastante vulnerável a essa chamada de Saturno para a realidade, né? E não tende a ser piedosa, que não tende a respeitar esse momento jupiteriano da pessoa. Então, assim, esse período de agosto, assim, no meio do mês de agosto, vai ser o período mais intenso da manifestação desse trânsito, né? Como eu disse, é um trânsito que ele vai até o dia 3 de setembro, quando daí o Marte vai entrar em Câncer, e aí vai terminar a passagem de Marte pelo signo de Gêmeos. De uma maneira geral, a gente tem que Marte em Gêmeos acaba sendo um trânsito bastante tenso, então traz todas aquelas questões relacionadas a conflitos e tal, para pessoas que tenham os signos mutáveis em evidência, né? Que tenham planetas em signos mutáveis e que tenham o ascendente em algum signo mutável, por exemplo. Nesse caso, a gente tem daí que são os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, né? Todos eles, sendo que
Pelo fato de Marte estar passando pelo signo de Gêmeos, o ascendente em Gêmeos acaba sendo mais vulnerável a uma incorporação das características de Marte, podendo levar a pessoa a correr mais riscos de acidentes, por exemplo. No caso, por exemplo, de Sagitário, tem como vai ser uma oposição do Marte para Sagitário, né? Pode ser através de conflitos mesmo, né? Porque eles podem se acirrar, a pessoa pode se ver confrontada com consequências de atos, de coisas que ela diz e assim por diante. No caso de Peixes e Virgem, a gente tem quadratura, né? Que acaba sendo uma tensão, um estresse muito grande, coisas não dão certo, acordos se quebram, se rompem, a gente precisa às vezes mudar de planos, assim, em cima da hora, né? Numa correria, a gente é forçado às vezes ao improviso e acaba sendo uma fase que é estressante de uma maneira geral, né? Viagens que não dão certo, empreitadas nossas que acabam não dando certo, ou que, mesmo que deem certo, elas geram um estresse muito maior do que o que a gente estava esperando, né? E às vezes nem vale tanto a pena, né? É uma fase desafiadora para os signos mutáveis. Sempre é quando Marte está passando qualquer signo, assim, para os signos daquela natureza em geral, ele vai ser tenso, né? Ele vai ser uma coisa um pouco complicada. É um trânsito que ele é bom para pessoas que têm os signos de Áries, o signo de Leão, e principalmente o signo de Aquário e o signo de Libra em evidência. Aquário e Libra são os que mais se beneficiam de Gêmeos pelo trígono, né? Então, para essas pessoas, Áries, Leão, Aquário e Libra, que são os demais signos masculinos, fora Gêmeos e Sagitário, né? Para essas pessoas, o trânsito de Marte em Gêmeos acaba sendo muito bom. Ele representa um estímulo, ele representa um período ali que a pessoa está com dinamismo, com coragem, com audácia. Isso se encaixa, isso flui para ela de uma maneira saudável, né? Quer dizer, ela não vai estar ali envolvida naquele conflito de Júpiter e Saturno que está afetando os mutáveis. Então, para ela, não vai ter aquele problema que a quadratura Júpiter-Saturno necessariamente vai estar representando, né? De uma maneira geral. Então, elas, mesmo que seja uma fase tensa, no geral, para a coletividade, elas acabam tirando proveito, acabam conseguindo agilizar coisas nas vidas delas, né? Mesmo que o Marte também não esteja tão forte, tal, ele acaba favorecendo essas pessoas, né? Portanto, Áries, Leão, Libra e Aquário, né, se beneficiam mais. Os signos de Touro, Câncer, Capricórnio e Escorpião não recebem aspecto do Marte passando pelo signo de Gêmeos. Então, para essas pessoas, não tem uma previsão assim muito clara, né, do que possa, quer dizer, não vai ter nada associado a Marte para elas nesse momento, né? Pode ser que enfrentem tensões por outras razões e tal, mas Marte, como não aspecta esses signos, ele não as afeta de uma maneira geral, né? Então seriam essas as indicações que eu teria. Espero que vocês tenham considerado esse vídeo informativo, que tenham gostado do vídeo, e eu fico por aqui. Um abraço.